Quantas vezes você já se sentiu pressionado a ser ou pelo menos parecer feliz? Se você respondeu várias vezes ou pelo menos algumas vezes, eu posso te dizer que a maioria é assim. O que a gente está vivendo hoje? Não sei se vocês já repararam. Hoje a nossa vida ela é conectada. A maior parte do nosso dia, tudo que a gente vai fazer está conectado. Está conectado em grupos, está conectado em redes sociais de trabalho, né? Então a gente está o tempo inteiro ali, vivendo muito mais o virtual do que o real. E o que acontece no virtual? A gente tem o melhor corpo, o corpo maravilhoso, a família mais sorridente, aquela rotina de produtividade invejável, o melhor carro. Tudo no virtual parece maravilhoso, tudo no virtual parece perfeito. E se você está aí a maior parte do seu dia conectado, mergulhado num lugar onde tudo parece perfeito, naturalmente você vai se sentir obrigado a estar assim. Você vai se sentir obrigado a ter tudo completo daquela forma. Mas isso não é real. O grande problema é esse. As pessoas estão confundindo, estão vivendo ali, confundindo o virtual com o real. As pessoas olham para o virtual. O que é o virtual, gente? O virtual é um recorte da vida. O virtual é ali apenas uma cena da vida daquela pessoa. Mas todo mundo olha para aquilo e generaliza e acha que o dia inteiro é assim. E não é. Há uma obrigação de que as pessoas se mostrem alegres, felizes, realizadas. E tudo isso vem junto com o que eu mesma chamo da positividade tóxica. Eu falo, é importante ter pensamentos positivos? Sim. É importante você cultivar esse tipo de pensamento. Claro, isso é muito importante, mas é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. Você não pode mergulhar nessa positividade tóxica que vai chegar para você e dizer assim, no final tudo vai dar certo, mas também poderia ser pior. Claro, lógico, mas qual que é o grande problema disso? É que quando a pessoa está nessa situação, ela desconsidera sentimentos negativos. Por quê? Porque eu estou buscando ali, de forma incessante, ser feliz e só o pensamento positivo. Você acaba por anular alguns sentimentos negativos, acaba por anular alguns pensamentos negativos. E os sentimentos negativos e os pensamentos, eles em algum momento são muito importantes para a sobrevivência humana. Se você não sabe qual é o ruim, você também não sabe qual é o bom, né? Se você não sabe qual é o perigo, você também não vai saber se cuidar. Então é importante dosar. Nessa onda, as pessoas acabam eliminando isso. E isso, ao final das contas, gera exatamente o contrário, né? Gera exatamente o oposto. A pessoa mergulha ali, muitas vezes numa depressão, numa sensação de que sou insuficiente, de que todo mundo pode e eu não posso, porque ela não consegue mais enxergar, né? Ela anulou, ela não percebeu. Simplesmente ela está anulando no sentido de não identificar, de não aceitar. Só que o sentimento, ele existe. Só que a sensação existe e, de repente, eles explodem, né? Eles explodem. Então, a raiva, o medo, a ansiedade, a tristeza, tudo aquilo que você anulou, que você fingiu que não existia, explode em um momento. E aí vem exatamente o contrário, vem a depressão, né? Vem as síndromes de pânico. O que a gente tem hoje de mais comum em profissionais, tanto em ambiente de trabalho, mas também em casa? Pessoas com síndrome do pânico. Simplesmente porque elas anularam. Elas foram deixando de lado, ignorando, né? Ignorando, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Se você está gostando desse vídeo, tire um tempinho, clica aqui no like e não deixa de compartilhar com seus amigos. Aqui eu trouxe o prejuízo individual, né, da pessoa que se vê ali numa depressão, que se vê com síndrome do pânico, mas o prejuízo, ele vai além, ele entra também para a parte coletiva. Porque quando você tá nessa vibe de que tudo é bom, de que tudo é maravilhoso, e de que tudo é positivo, e de que a gente só pode olhar por esse lado, você deixa de ter empatia com o outro. Com o outro que está ali acolhendo e assumindo o negativo. Então, na coletividade, você deixa de ter empatia com as pessoas. E isso vai afastando ainda mais e vai deixando aquele que está ruim pior ainda. Então, além do prejuízo interno, isso também traz um prejuízo de relacionamentos na sua casa, com seu filho que talvez esteja passando por um problema, com seu grande amigo, com a sua mãe, no seu ambiente de trabalho, com seu funcionário, com seu colega, com ali o seu colaborador, o seu par, com o seu chefe. Então, assim, além dos prejuízos individuais, entenda que isso também vai causar um prejuízo enorme em todos os seus relacionamentos. E mais, eu gostaria de ressaltar algo muito importante e muito perigoso. Gente, o pensamento positivo, ele não tem a capacidade de impedir que algo ruim aconteça. Eu acredito sim e valorizo a questão da energia, da lei da atração. Lógico.
Só que ela não vai te fazer, o pensamento positivo não vai fazer com que o seu problema simplesmente desapareça. Não, o problema existe, ele existe e ponto final, a situação existe. Qual é a vantagem do pensamento positivo, né? Ele não vai impedir uma catástrofe, simplesmente porque eu pensei positivo. Ah, minha casa tá aqui caindo, tá, sei lá, né? Tem uma enchente, minha casa tá caindo, eu vou ficar aqui pensando positivo. Gente, não faz o menor sentido isso, né? Mas a vantagem do pensamento positivo, e por isso sim que eu defendo, é que ele está bem relacionado com a resiliência, que é a sua capacidade de lidar com as situações. Então, se você tem esse pensamento, a forma como você lida com a situação vai ser muito melhor, vai ser muito mais eficaz, você vai ter uma mente mais aberta para encontrar soluções, para lidar melhor com algum tipo de situação negativa. Mas ressalto que ele não tem esse poder todo de impedir que nada de ruim aconteça na sua vida.